Olá, estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2012, Fraternidade e Saúde Pública. São dois os nossos convidados para o programa: Antônio Celso de Moraes, superintendente do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas, e João Vicente da Silva, coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Campinas. E antes, novamente, de darmos início ao nosso bate-papo aqui, eu gostaria de chamar mais um depoimento, agora é da Isete Souza Mota. Ela é voluntária do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas. Vamos lá? A saúde está tão precária no nosso Brasil, né? Eu espero que com a campanha da fraternidade se comovem mais os nossos governantes para que possa dar um conforto melhor para cada paciente que, no caso, procura a rede da saúde. Olha aí, novamente, se comove, dá um conforto para o paciente, quer dizer, é uma coisa que a população clama mesmo, né? É uma urgência, eu diria. É uma necessidade. Primeira necessidade, né? Porque quem que não tem na família um conhecido que está necessitando de um atendimento, né? Doente, você, em qualquer momento você pode ficar, né? E é um equilíbrio difícil de você manter nos dias atuais, principalmente, né? Hoje a gente sofre muita influência dos meios de comunicação e, infelizmente, os meios de comunicação, ele não traz para a gente uma maneira certa, correta, uma maneira como a gente devia de se prevenir e trabalhar, né? Eu vejo como que tem meios de comunicação que, em vez de ele trazer a família, valorizar o ser humano, ele traz pelo contrário, né? Ele não coloca o ser humano como a essência, como o dom da vida, né? E isso daí traz os problemas que a gente vai ter no dia a dia, né? A gente estava falando aí outro dia, estava conversando nós assim, a questão que a gente estava falando do álcool, por exemplo, né? Hoje, os meios de comunicação, a pressão, aí eu estava vendo, 2014, a Copa do Mundo vai ser no Brasil, né? E vai liberar o álcool. Liberou o álcool. Pressão do quê? Da indústria. Da indústria. Né? E aí a gente, infelizmente, isso vai ser benefício, né? Então, sabe, eu acho que a pressão, a gente tem que buscar coisas saudáveis para a família, coisas saudáveis para a população, coisa que traz boas para o ser humano, né? E para a saúde, como nós tínhamos falado já, é a questão do equilíbrio. Não dá você só estar bem fisicamente. Se você não estiver bem mentalmente, se você não estiver bem socialmente, espiritualmente, você não está bem. Não. Você pega aí, eu brinco com o pessoal, né? Tá tanta gente feliz que viaja no ônibus, que transporta no ônibus, e tá tanta gente triste que está andando de carro importado parado no semáforo, né? Não sei se você já percebeu, não ganhei tanto, podia ganhar mais, não sei o que lá, então aquele problema. Eu lembro uma vez, eu vi uns colegas médicos, ele estava falando assim, poxa, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí ele estava conversando numa sala de médico reunido no hospital, não sei o que aconteceu comigo. Eu cheguei, meus filhos, eu dei tudo para eles, foram para o exterior, eles dei tudo, tentei, não conseguiu formar, montei empresa, a empresa não deu para frente e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, mas será que ele jantou junto com o filho? Será que ele almoçou junto com o filho? Será que ele mais importante. Será que ele rezou junto com o filho? Porque o que a gente faz é ações, né? Isso. As ações é o que a gente faz que nos dá exemplo. É o que fica, né? É o exemplo, né? Você não dá para você falar assim, olha, não vai beber se você bebe. Não fuma se você fuma, né? Você fala assim, vai rezar e você não reza. Não reza. Né? Então, são exemplos que ficam. E o exemplo hoje da sociedade, que no nosso meio de comunicação, que a gente pega no dia a dia, é difícil. Você pega no horário do dia, que a hora que a família está reunida, a família tinha de ter exemplos, né? E não tem, né? Infelizmente não tem. Essa questão, falando exatamente do que ele lembrou, né? Preocupação, pessoas que têm tudo, algumas vezes, tem aquela frustração. Frustração, né? Frustração.
com a família, porque não dá atenção. Mas a sociedade, nós estamos ficando muito materialistas, né? Por exemplo, essa questão de ser aprovada a bebida alcoólica novamente nos estádios, sendo que já é proibido, já existe uma lei que proíbe, e por força do dinheiro, né? Do dinheiro, com certeza. Vamos mudar a lei e permitir. Então, a soberania de um país, eu sinto sim, eu fico triste, né? Porque somos um país soberano e, de repente, a pressão, né? Tanto da FIFA como dos patrocinadores, faz com que nós mudemos a lei para poder vender bebida alcoólica. Por pressão, né? Então, nós precisamos cultivar mais a espiritualidade, estamos precisando. Sempre lembrando, o ser humano é um ser complexo, né? Completo, não pode separar as coisas, né? E essa já é uma missão da igreja, né, professor? Já é uma missão da igreja, cultivar a espiritualidade. Trabalhar, mas isso tem que vir à tona mesmo, tem que ser uma preocupação constante. Independente do tema da saúde. A espiritualidade tem que estar presente, nós precisamos chegarmos no momento, nós precisamos mudar, porque nós também somos seres espirituais, né? Não podemos separar. Não. Então, por que tem tanta doença, né? Tanta ansiedade? Hoje tem muita depressão. Muita depressão. Hoje é uma estresse, muitas pessoas, né, jogadas ao consumismo, Sim. estressada, ela gasta, tem para gastar, gasta, e fica doente, fica com depressão e quer gastar mais e não tem limites. Não tem limite, aquilo vira uma... Você vê o quão importante é a dimensão espiritual das pessoas, né? Uma coisa que me deixa muito preocupado, como você estava falando aí, professor, é a questão da ditadura das minorias no nosso país. Também. Né? A gente foi a determinada pressão. Eu estava, essa semana, lendo no jornal lá, no Rio Grande do Sul, está proibido nos tribunais de ter o crucifixo. A maioria nós somos católicos. A maioria nós somos cristão, não estou falando nem católico. Nem católico, cristãos, né? Pô, a ditadura da minoria chega lá, vai lá, vamos mudar. Consegue. Não, consegue. A minoria faz uma pressão e a maioria. A questão aí da bebida. A questão do fumo, né? A minoria faz a pressão, né? Porque interesse capitalista, por uma minoria, porque a maioria vai querer? Não vai. Não vai. Você vê a questão do cigarro no estado de São Paulo, aí a questão vamos proibir. Diminuiu bastante, né? É um bem da saúde, infelizmente. E ainda continua sendo um problema de saúde, né? Não, é um problema, mas a população, na maioria geral, ela aprovou. Né? Foi aprovado. Foi aprovado. Foi, né? foi. Mas é o que eu falei, da questão da ditadura da minoria. A minoria faz uma pressão, ela consegue mudar muita coisa, em prejuízo da grande maioria da população. Né? A questão da saúde, a grande maioria da população, ela é prejudicada. Ela não tem acesso, que ela tinha de ter acesso. A população tinha de chegar, mora num bairro, tinha de ter acesso a um centro de saúde, de fazer uma prevenção, de ter acesso a medir uma pressão, de ter acesso de ter medicação, de ter acesso às questões básicas. E não tem acesso. Então, já aproveitando a sua fala, doutor, como o próprio padre João Batista colocou, o SUS é referência, é universal. O que é que está faltando para o SUS para que ele consiga fazer um atendimento eficaz à população? Primeiro, o recurso financeiro. Isso é fundamental. O que o Brasil gasta é muito pouco. Muito pouco. Se a gente analisar, o governo público, nós somos quase 200 milhões de pessoas. A iniciativa privada, responsável por convênio privado, ele é responsável por 50 milhões de brasileiros, mais ou menos, eu calculo aproximadamente. Ela é responsável por 55% de todo o orçamento da saúde, que dá quase 300 bilhões no ano. Tá. 55% vem da iniciativa privada. 45%, que é responsável por 150 milhões de brasileiros, é da iniciativa pública. Tá.
Aí você vê esse corte de 5 bilhões, como isso daí é importante. É importante. Você vê como que é importante. Quanto o centro de saúde deixou de fazer? Nossa. Certo? Mas é importante lembrar também, né, doutor, a questão, quando se fala da iniciativa privada, que vem das famílias esse dinheiro. Né? Vem. Sim. Quando é público, vem do imposto. Né? Então não podemos dizer, não, lá é... Porque muita gente fala lá, não, o medicamento é de graça, a consulta é de graça. De graça nada, paga de todas as formas, né? Ou paga quando é da iniciativa privada, e como... você além tá de pagar seus impostos, você paga dobrado. A maior parte do bolo vem das famílias. E né? o interessante, como você falou, vem da família, né? E se você pegar hoje a população da iniciativa privada mesmo, ela não está contente com o atendimento no convênio. Também não. Como você falou, tanto a questão do médico, da questão do hospital, da questão do acolhimento, da harmonização. Os convênios também tem muita reclamação. Caro. Então um problema da saúde, não é só o público. Não entendeu? Agora, o importante é que na nossa Constituição fala que a saúde é um direito universal. E o SUS é universal. Eu vejo, quando eu comecei a trabalhar no hospital lá, nós atendíamos nem 1%, 2% fora de Campinas. Hoje tem mês que dá mais de 20% vem fora de Campinas. Só das outras cidades da região e vem até de outro estado. Sul de Minas, né, vem bastante para Campinas. Chega alguém de outro país, também atende, né? Atende. Várias pessoas já foram operadas de outro país. Já foram operadas. Já. Mas, sem dúvida, o SUS, o nosso sistema de saúde... Por isso que ele é bom. Ele é bom, porque com pouco ele faz muito. Ele tem as suas qualidades, tem muitas qualidades. Quais as qualidades você poderia apontar? Por exemplo, eu vou mostrar assim na questão. Vacinação. Como melhorou, como avançou no país, certo? Questão do transplante, certo? Nossa, a questão, você pega assim da questão da qualificação de determinados tratamentos que a gente tem. Nós temos muito. Agora, quando você tem uma saúde que funciona, um centro de saúde que funciona, que a comunidade funciona, o resultado é fantástico. O problema está na saúde básica mesmo. Saúde básica, eu acho que é aí que está o problema. Como o João falou no começo da questão do saneamento básico. Começa aí. Certo? A questão do saneamento básico e a saúde básica. E uma coisa que falta para nós hoje, e que eu vejo, é a questão de gestão. Né? É a questão da gente conversar. Isso é um grande desafio. Eu vejo aqui, por exemplo, em Campinas, na região de Campinas, a gente não conversa. Assim, quando eu falo, os outros hospitais não conversam entre eles. Eles têm de ter um planejamento. A região de Campinas falta leito. Falta leito. Eu, na minha maneira de ver, falta 200 leitos. Tem gente que fala que falta 500. 200 leitos que eu falo de hospital de urgência e emergência. Tá. Fora isso, é fundamental a gente investir em saúde básica. Investir. Mostrar para o aluno de medicina, mostrar para o aluno de todas as áreas da saúde. Hoje, a saúde não é o médico, a saúde é uma equipe multiprofissional. A saúde depende do cirurgião, depende do clínico, depende do enfermeiro, depende do dentista. Como que você vai fazer um tratamento, nós estávamos comentando, ortopédico, e você não vai ter um fisioterapeuta, alguém que vai te reabilitar, ocupacional? Como você vai tratar uma pessoa diabética sem nutricionista? Verdade. Certo? Como você vai ser qualidade de vida se você não fizer uma prevenção odontológica quando você é criança? Como você vai ter qualidade de vida? Nenhum. E aí, é por isso que é importante a prevenção. E a prevenção vem no básico. Então, eu vejo assim, né, a região metropolitana de Campinas, eu procuro conversar com os prefeitos. Nós precisamos conversar mais, fazer um planejamento a médio e a longo prazo. E ter políticas de saúde, não políticas partidárias. Entra alguém, vamos mudar uma coisa, mudar outra coisa. Não pode. Não pode. A gente não pode mudar, sabe? Agora, evoluiu muito, evoluiu. Quem tiver a oportunidade desse texto base aqui, vai ver como que evoluiu.